Fala comigo, paizão. Como prometido, eu falei que eu ia trazer para vocês aqui mais desafios técnicos, principalmente para a galera da área de membros. Então, hoje eu estou em parceria com a Hostinger, que vai ajudar a gente a trazer mais desafios técnicos aqui pro canal. E hoje eu estava dando uma olhada aqui no repositório do Backend Brasil. Se a gente vier na aba de desafios aqui, a gente tem vários desafios aqui. E eu pensei, porra, por que a gente não faz todos esses desafios aqui? Cada aula a gente incrementando sempre alguma coisa, implementando sempre alguma coisa diferente para dar uma dificultada no desafio. E também por que a gente não faz o deploy usando a VPS da Hostinger, papai? Então, a Hostinger entrou em contato comigo e a Hostinger é a nova parceira aqui do canal. E a Hostinger tem solução para tudo que tu precisa, para compra de domínio, hospedagem de site, para VPS, para hospedar as tuas APIzinhas que tu faz, teu backendzinho, que é o que a gente vai fazer agora, mano. Então, hoje a gente vai fazer um desafio aqui do Backend Brasil. Na verdade, a gente vai fazer a grande maioria deles em vídeos e a gente sempre vai usar a VPS da Hostinger a partir de agora como forma da gente fazer o deploy da nossa aplicação. Hoje a gente vai trabalhar aqui com o encurtador de URL. Se a gente vier aqui no problema que eles propõem, eles pedem pra gente fazer um desafio de encurtador de URL, que é bem simples, que a gente vai fazer uma requisição do tipo post, em que a gente enviaria a URL, qualquer URL, e a gente teria que retornar para o usuário uma URL encurtada. É bem simples de entender o desafio e bem simples também de implementar. Aqui ele bota aqui alguns requisitos, e um requisito bacana que ele coloca é que quando a gente for encurtar a URL, como a gente está fazendo aqui, a URL tem que ter no mínimo 5 caracteres e no máximo 10. E também essa URL tem que ser salva no banco de dados por um período de tempo que a gente vai selecionar e depois a gente pode apagar isso. E o desafio é bem bacana, mas além da gente dar só uma encurtada, por que a gente também não cria um QR Code para essa URL? E é o que a gente vai fazer também. Então nessa primeira aula que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer todo o esquema de encurtamento de URL e a gente vai fazer o deploy lá no site da Hostinger. Então já vai fazendo sua conta. E o que a gente vai fazer depois lá na área de membros também, como extensão desse projeto, refatorar todo esse projeto aqui e também fazer a geração do QR Code lá na área de membros. Então vai ser um projeto que vai começar aqui para todo mundo, com encurtamento de URL e deploy. E lá na área de membros a gente vai continuar esse projeto refatorando e implementando uma nova feature de geração de QR Code personalizado. Tudo isso no mesmo projeto, então vai ser bem bacaninha. E agradeçam a Hostinger por estar apoiando o projeto. Então a gente vai usar Java hoje e a gente também vai usar o Railway como visualizador de dependência do nosso banco de dados. Então vamos começar o projeto aqui. Cara, vamos passar aqui o dev.fiasco, como a gente sempre passa. O nome do nosso projeto a gente pode chamar de encurta aí, porque vai ser um encurtador de URL, mas não tem inteligência artificial nenhuma. Mas mesmo assim, eu vou colocar encurta aí. A gente vai trabalhar com Maven para gerenciar nossas dependências, Java, a gente vai usar a última versão do Spring Boot. Como dependências, a gente vai pegar o JPA, como a gente sempre pega, para fazer a persistência do nosso banco de dados. Para banco de dados, a gente vai usar o Postgres, mas você pode usar o H2, o MongoDB, MySQL ou qualquer outra coisa. A gente pode usar o Lombok. Na verdade, eu não vou usar o Lombok hoje não, para você ver como é que vai funcionar. Mas a gente não vai usar o Lombok, a gente pode usar o Spring Web e também o DevTools. E eu acho que isso é mais do que o suficiente para a gente trabalhar. Se você quiser usar o Lombok como abstração, eu já fiz um vídeo também lá na área de membros mostrando como que eu uso. Vamos gerar aqui o nosso projeto e abrir ele. Bom, enquanto o nosso projeto está abrindo, uma coisa que você pode fazer é pegar um Danone para você se divertir programando aqui. Se você nunca me viu programando em Java, se você nunca me viu programando em Dart, tem lá na área de membros. E uma das tradições que a gente faz na área de membros é sempre ter uma geladinha para beber, para bater um papo. E o objetivo aqui é sempre a gente passar aqui alguns conhecimentos, a gente trocar algumas ideias enquanto a gente vai fazendo o projeto, belezinha? Vamos lá. E a primeira ideia que eu quero trocar com vocês é a seguinte: a gente pode começar o nosso projeto aqui. A gente não vai trabalhar com nenhum padrão de projeto muito complicado, nem muito complexo. A gente pode fazer isso na refatoração do nosso projeto lá na área de membros, que a gente vai fazer a implementação do nosso QR Code. Então, por agora, a gente só pode criar um package para links. Perfeito? Eu vou criar um package para links e aqui eu já posso trabalhar com o meu model. Eu posso chamar meu model de link e eu também vou criar um response para esse model, link response. E por que eu vou criar o response? Porque eu vou querer desacoplar responsabilidade do meu model. A gente já começou a falar disso lá na área de membros, sobre desacoplação de responsabilidade, desacoplamento de responsabilidade, que você pode fazer isso através de DTOs, de records, de interfaces, de padrões arquiteturais. Você também pode desacoplar responsabilidades a partir daí. Mas um jeito que a gente vai fazer aqui é usando esse daí, o response, para desacoplar um pouquinho de responsabilidade. Bom, e para começar a trabalhar com os nossos links, a gente pode passar o entity, porque isso aqui vai ser uma entidade do nosso banco de dados, e também a gente pode passar o nome da nossa tabela. A gente passa aqui um name, e a gente poderia passar aqui, sei lá, links dos otários. Dos
otários. Pô, Fiascão, mas você tá nomeando tuas variáveis em português, por que tu faz isso? Porque a gente também já combinou lá na área de membros de, cara, eu não tô pouco me ferrando se você sabe ou não falar inglês, você tem que saber programar. E um jeito de você, talvez, entender um pouco melhor era botando nomes de variáveis com zoeira e em português, se possível. E quanto mais quinta série, melhor. E pra quem sempre se pergunta, hoje eu tô tomando uma belíssima cerveja belga. Vamos lá, a gente pode criar um ID aqui pra gente. A gente pode passar um generate type e uma strategy para gerar esse ID, que a gente pode passar um generate type e passar um identity. Pô, de onde está vindo isso, Fiascão? Eu já fiz uma aula só sobre anotações lá dentro da área de membros, mas de maneira geral a gente está passando que o que a gente for colocar aqui vai ser o nosso ID e a gente está criando uma estratégia para criar esse ID, que no caso aqui eu estou passando o identity. Eu podia passar aqui um UUID se eu quisesse, ou qualquer outra coisa do tipo, mas eu vou trabalhar com long, porque sim, é um pouco mais fácil. Depois que a gente quiser, a gente refatora isso. Então eu posso passar aqui long ID, perfeito, e é só isso, long ID. E quando esse ID for gerado, ele vai ser gerado de forma sequencial lá no nosso banco de dados. Então, o primeiro encurtamento de URL que a gente fizer vai ser com o ID 1, depois com o ID 2 e por aí por diante. Se você fosse usar outra estratégia de geração de ID, aí seria diferente, beleza? Mas eu já fiz uma aula só sobre anotações, eu falei umas 30 anotações lá, eu tenho que até fazer outra um pouco mais completa. Também vai precisar de algumas coisinhas aqui. A primeira vai ser uma string para pegar a URL longa, perfeito. E outra coisa que a gente vai precisar vai ser também uma outra string para pegar a URL que é code. Uma outra coisa que a gente vai precisar também, que pede no nosso desafio, é isso daqui, ó. Se a gente vier aqui no nosso desafio, a gente vai ver que aqui ele tá pedindo que seja gerado apenas letras e números no nosso encurtamento, que é exatamente isso daqui. Mas ele pede aqui, ó, a URL encurtada será salva no banco de dados com prazo de validade. Você pode escolher a duração desse prazo. Então, você concorda comigo? Se eu preciso criar a URL e deletar depois de um certo tempo, eu preciso saber que horas que ela entrou, correto? Então, pra gente saber que horas ela entrou, eu posso criar um timestamp. E um timestamp no Java, a gente pode usar o local date time. Local date time, perfeito. E a gente passa a URL criada em... Posso até botar aqui, ó, como eu tô botando URL para tudo, URL criada em... Ele vai criar um timestamp, então vai ser, sei lá, 5 horas, 40 minutos e 30 segundos. E aí eu faço uma estratégia que eu vou fazer depois, quando a gente for refaturar, que, pô, daqui a 10 minutos, essa URL que foi incluída no meu banco de dados, ela tem que ser retirada, tem que fazer um pop dessa URL, perfeito? E aqui a gente fecha. Uma coisa que a gente precisa agora é criar nossos construtores, posso criar com todos os elementos, posso criar um construtor vazio também, que eu gosto de criar um construtor vazio, e os nossos getters and setters. Perfeito, criamos nossos construtores, getters and setters. A gente pode copiar isso daqui só pra gente ganhar algum tempo. Nosso ID, tudo isso daqui. Só pra gente ganhar algum tempo, a gente pode copiar isso daqui, copiar, e a gente chega aqui no nosso link response e cola exatamente isso daqui. A gente vai colar os mesmos atributos que a gente colou lá. Por quê? Porque a gente está desacoplando responsabilidades. Então, quando a gente fosse comunicar com a nossa camada de apresentação, no caso, o nosso controller, ou talvez a nossa camada de lógica, o nosso service, a gente pode usar o link response sem precisar usar o nosso entity, que vai estar lá no nosso banco de dados. Belezinha? Então, aqui é um jeito da gente trabalhar. A gente pode criar também os construtores, getters and setters. Vamos lá, deixa eu só botar aqui rapidinho. E os nossos setters, vamos criar de tudo. Perfeito. Tá criado. E aí a gente já termina aqui. Aqui ele tá dando algum erro por algum motivo. Deixa eu ver que motivo é esse que tem um erro. Ah, tá. Faltou um ponto e vírgula aqui. Perfeito. A gente pode fechar. Aqui vai faltar um ponto e vírgula também. Então tá perfeito, cara. Outra coisa que a gente pode fazer agora. A gente já criou os nossos links. A gente já criou tudo. Uma coisa que a gente pode fazer é criar... Deixa eu ver. A gente pode criar o nosso repositório, a nossa camada de comunicação com o nosso banco de dados, onde a gente vai fazer a nossa query. E aí que a gente vai usar a nossa dependência do JPA. Então posso chamar aqui de link repository, link repository. Link repository, tá bom? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. E no link repository, ele vai estender o JPA. Só que ele vai dar um erro, cara, porque o JPA, ele também é uma interface. Então aqui é uma interface também. Interface, perfeito. E a gente passa aqui o interface. E para o JPA, a gente passa aqui como objeto de mapeamento a nossa classe, né? O nosso model. Qual é o nome do nosso model? É link, né? Link, isso. E também o tipo do nosso ID, que vai ser, no caso, tipo long. E perfeito, a gente já terminaria aqui o nosso repository.
E por agora tá bom, e mais pra frente a gente vai fazer algumas queries aqui personalizadas, mas por hora a gente já pode fechar isso daqui. E outra coisa que a gente precisa agora é que a gente já tem o link, o repository e também o link response. A gente pode talvez criar aqui a conexão com o nosso banco de dados. Então se a gente vir em resource, application.properties, o que a gente vai fazer? A gente vai se conectar ao nosso banco de dados. E como é que a gente vai fazer isso? Cara, qual banco de dados a gente está usando? A gente está usando Postgres. A gente aqui na área de membros, a gente já fez vários vídeos usando Postgres. Então a conexão com o nosso banco de dados, você já sabe, é aquela formulazinha de bolo que você vai passar suas credenciais. Então eu vou pular essa parte aqui e vou colar apenas aqui as minhas credenciais. Mas o que você precisa saber é que se a gente vier aqui no Railway, que é o site que eu falei para você vir, se você fizer a sua conta, ele vai te pedir para você se autenticar com o seu GitHub ou com o seu e-mail. E você pode chegar aqui no Railway e criar um banco de dados, cara. O Railway é uma maneira de você criar bancos de dados e ele vai te ajudar bastante no deploy, principalmente quando você quiser fazer uma aplicação assim menor, só para você testar alguma feature que você está aprendendo, ou como objeto de estudo mesmo, ele vai ser bastante legal pro teu deploy. Você pode usar o Postgres, você pode usar o MongoDB, MySQL, tem vários aqui, você pode usar Docker também, se você quiser, beleza? Então eu botei para criar aqui com Postgres, e se eu clicar aqui, ele vai buildar aqui, ele vai demorar um minutinho no máximo para criar um banco de dados para mim, e aí ele tá criando aqui, a gente tá vendo que ele tá criando, fazendo o deploy dele, mas aqui se a gente vier em variables, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que a gente já tem as credenciais do nosso banco de dados, cara. Todas as credenciais do nosso banco de dados estão aqui, e são elas que a gente vai precisar para se conectar ao nosso banco de dados. Então, para salvar algum tempo aqui, porque eu também já fiz isso várias vezes ali dentro da área de membros, eu vou colar aqui as minhas credenciais que eu já peguei lá do Railway, onde eu te mostrei onde pega, e aqui só vou dar uma passada rápida que eu passo a URL do nosso database que a gente pegou lá do Railway, aí eu passo o nome do meu username, né, no caso, o password, eu também passo aqui o tipo do driver que eu estou usando, que é do Postgres, e aqui tem algumas configurações do Hibernate pra gente usar, para ajudar a criar nosso banco de dados, as tabelas do nosso banco de dados, trabalhar de forma mais fácil. Eu já fiz uma aula sobre isso e não é o foco dessa aula aqui, beleza? O foco dessa aula aqui é mais em deploy. Então vamos lá, a gente vai fechar aqui, então a gente pode chegar aqui agora, vir aqui no nosso Applications, vamos ver, buildar essa aqui para ver se vai dar certo, se vai funcionar. Ele está startando aqui, vamos ver, Node APA, startou aqui na porta 8080 em 5 segundos. Beleza, vamos dar uma olhada agora, se a gente vier aqui no nosso deploy, a gente abriu o Postgres, vamos ver o que vai acontecer, vamos só fechar aqui, vamos abrir de novo e vamos em Data e aqui, links dos otários está aqui, nossa tabela com todas as colunas, o ID, o URL criada em, URL encurtada, URL longa e também o URL QR Code. Perfeito. E aí nosso banco de dados já está conectado com a nossa aplicação. E depois para o nosso deploy, isso daqui vai ser muito simples da gente fazer. Então vamos começar a trabalhar, cara. Eu posso pausar isso daqui. Uma coisa que a gente pode fazer agora é o nosso service. Vamos dar uma olhada no service. Então a gente cria aqui um link service. E o que é o service? O service ele é a camada de serviço, onde vai a nossa lógica da nossa aplicação. Então, a lógica que eu vou criar aqui é bastante simples e depois a gente vai refatorar. Vamos dar uma olhada no nosso desafio aqui, o que é pedido. Deixa eu vir aqui. Lembra, você já fez a conta no Railway, você já está conectado no Railway. A próxima coisa que você tem que fazer é entrar no hostgator.com.br/fiasco, o link está na descrição. Já fazer a tua conta, porque ele já deixa setado lá para a gente fazer o deploy juntos. E é baratinho os planos deles. E com o desconto que você vai ter aqui comigo, para ajudar o canal também, vai ser mais barato ainda. Então dá uma olhada lá, hostgator.com.br/fiasco, já vai fazendo tua conta. Se a gente vier aqui no nosso repositório do desafio, se a gente olhar isso daqui, o que a gente vai ver? Ele vai ver que a gente tem que mandar o URL, beleza, todos os campos já estão lá. Mas um dos requisitos é que, vamos lá, o encurtamento será composto de no mínimo 5 caracteres de no máximo 10 caracteres. E o que são 10 caracteres? O que são 5 caracteres? E aqui embaixo ele até fala, são permitidos apenas letras e números. É exatamente isso daqui. Quando o usuário mandar pra gente, sei lá, hostgator.com.br/fiasco, a gente vai ter que devolver pro usuário o nosso domínio lá, o nosso DNS, o nosso caminho. No caso aqui pode ser o localhost por enquanto, localhost 8080 barra, e aí o barra a gente mandaria aqui um código para ele, que é isso daqui, ó. Ele, nesse caso aqui do exemplo do JSON dele, ele mandou 5 caracteres entre letras e números, que foi o DXB6V. Isso daqui é gerado automaticamente. Isso daqui está endereçado, está na coluna do banco de dados dele, endereçado ao URL original. Então, toda vez que a gente copiasse isso daqui e jogasse na nossa barra de navegação, a gente seria redirecionado para o URL original através da URL curta. E é o que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente voltar, a gente está aqui no nosso service, vamos passar uma anotação de service aqui pra gente. E a anotação de service é para quê? Para falar que isso é um serviço, né, Lerdão?
beleza, Fiascão, mas agora, eu já sei o que eu tenho que fazer. Pô, eu tenho que primeiro gerar uma URL aleatória, não é? É exatamente isso. Você vai ter que gerar uma URL aleatória, salvar ela no banco de dados, indexar essa URL aleatória, trabalhar para que quando essa URL aleatória seja acessada, ela redirecione para a URL original. Então é por isso que lá no meu model eu separei a URL original da URL encurtada, que no caso aqui é aleatória, né, no caso. Mas eu vou gerar aqui uma coisa aleatória. Uma coisa que eu posso fazer, tem infinitas maneiras de você fazer isso. Uma coisa que você pode fazer é criar uma string aqui de letras e números. E o que essa string de letras e números vai fazer? Cara, você simplesmente poderia fazer o seguinte, ó. Você poderia passar todo o alfabeto aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e por aí vai. Passar número de 0 a 9. Isso daqui seria só string. E o que você poderia fazer? Você também poderia fazer aqui o número máximo de letras que a tua string poderia ter. Que no caso ele falou que é no mínimo 5, no máximo 10. Então a gente poderia fazer aqui número máximo e passaria aqui número máximo de 5. Sei lá, número máximo de 5. E o que a gente poderia fazer? Uma das estratégias era a seguinte, a gente percorrer todo esse array aqui, do A até o Z, no caso aqui iria até o Z, né? No caso, eu vou botar aqui entre 3 pontinhos, mas iria até o Z, do A até o Z, do 0 até o 9. A gente percorreria tudo isso daqui. Quantas vezes a gente percorreria isso daqui? A gente poderia fazer um for para percorrer isso daqui 5 vezes. Cada vez que ele percorresse, cada interação que ele fizesse, ele selecionava dentre essas letras e números aqui um elemento. Então na primeira rodada ele selecionaria, por exemplo, C. Na segunda rodada selecionaria o número 2. Na terceira rodada o número 5. Na quarta rodada letra J, alguma coisa do tipo. E por aí vai. Quando completasse 5 rodadas, a gente poderia usar ali um string builder da vida para devolver isso pra gente como numa variável chamada URL encurtada. É um jeito da gente fazer isso. O problema com isso é que é uma grande gambiarra. E o que acontece é, isso vai gerar muito retrabalho se as nossas regras mudarem. Se por acaso a gente não quiser mais colocar letras e números, apenas letras. Se a gente quiser colocar um caractere especial, sei lá, se a gente quiser fazer qualquer outra coisa, isso daria um retrabalho muito grande. Então, no Java, a gente tem uma bibliotequinha bem bacana que se chama Common Lang. E essa biblioteca pegaria a mesma coisa que a gente está fazendo aqui na mão e ela faria isso automaticamente pra gente. Ela iria abstrair isso tudo pra gente, sacou? E como é que a gente acessa essa biblioteca? Cara, e digitar o MVN Maven Repository. A gente pode digitar o Maven Repository. E no Maven Repository a gente pode procurar o Common, Apache Common Lang, e a gente vem na última versão, que é a 3.14, e a gente copia a dependência dela. Vamos copiar e a gente vai voltar. Pô, como é que a gente cola a dependência? A gente já explicou isso pra você, cara. A gente vem aqui no pom.xml, a gente pode dar um zoomzinho aqui, mas a gente não vai ficar muito tempo aqui não. A gente chega em Dependencies e aqui embaixo do Dependencies, em qualquer lugar, a gente pode colar o nosso pom.xml, a nossa nova dependência que é o Apache Common Lang. Só que a gente tem que rebuildar isso daqui para o Apache pegar essa porcaria lá da internet. E aí você dá uma golada. E aquela gambiarra que a gente ia fazer de percorrer uma string inteira, a gente pode fazer isso. A gente pode criar aqui um método público que vai ser do tipo string, que a gente pode chamar de gerar URL. E para que eu vou querer gerar essa URL separada da lógica de encurtar a URL? Por quê? Porque lá na frente eu posso querer trabalhar com alguma coisa diferente. Só para a gente ter anotado, e como to do a gente pode passar aqui refatorar para incluir parte da URL original no nosso algoritmo de geração de URL. Então, lá na frente, de repente, a gente vai querer passar pelo menos, sei lá, o usuário vai passar pra gente hostler.com.br. E aí a gente vai querer pegar a letra H, O, S, T, gerar isso e encurtar isso na nossa URL. Então lá na frente a gente pode querer fazer isso. Então é bom a gente ter esse método separado, essas responsabilidades separadas, essas funçõezinhas separadas. Então para trabalhar com a nossa biblioteca, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente acessar ela pelo random string utils, e quando a gente apertar o ponto, a gente vai ter acesso a vários métodos aqui. Mas o que a gente quer é um alfanumérico entre 5 e 10. Que é o que é pedido no nosso desafio. E aí a gente desacoplou a responsabilidade de gerar uma URL aleatória entre letras e números. Aqui, ele vai ser uma URL alfanumérico de 5 a 10. Perfeitinho. Outra coisa que a gente pode fazer agora é criar um outro método público para encurtar o URL. Encurtar URL. Qual vai ser o tipo desse método? Cara, o tipo desse método vai ser o link, obviamente, mas como parâmetro a gente vai precisar, para encurtar o URL, o quê? A gente vai precisar da URL original. Então a gente passa aqui o URL original. Perfeito. A gente recebeu do nosso usuário a URL original e agora a gente vai trabalhar numa lógica para encurtar essa URL. E a gente pode fazer isso inicializando aqui o nosso link para fazer o quê? Porque para a gente acessar
e trabalhar com os nossos setters, cara. A gente vai setar aqui, por exemplo, a nossa URL longa como a URL original que o usuário passar pra gente. E também outra coisa que a gente vai fazer vai ser setar a nossa, a nossa URL encurtada como essa funçãozinha aqui que a gente gerou aqui. Gerar URL encurtada, eu posso salvar. Outra coisa que a gente vai precisar também é setar a nossa data, né? No caso, criado em, URL criada em. A gente vai setar isso daqui como localdatetime.now. Então ele vai botar um timestamp ali de que horas foi feita essa requisição. Outra coisa que a gente também vai precisar, que a gente não tem como usar agora, é o QR Code. A gente passa aqui o nosso QR Code e o QR Code a gente pode passar por enquanto uma mensagem. No momento ele vai estar indisponível, mas a gente vai refatorar. Onde a gente vai refatorar? Lá na nossa área de membros. Por enquanto a gente só vai terminar o desafio aqui, que é pedido, que é encurtar o URL e fazer o deploy. Lá na nossa área de membros a gente vai pegar todo esse projeto, vai refatorar ele, vai implementar novas features como a geração do QR Code. Perfeitinho? Então vamos lá, vamos dar uma relida aqui. A gente está recebendo aqui a nossa URL original, a gente está setando aqui na nossa URL longa, URL encurtada, criada em. A única coisa que a gente precisa agora é setar aqui o return para a gente acessar a instância do nosso banco de dados, que é o link repository. Não é com letra maiúscula não, é letra minúscula, né? Link repository. Isso daqui a gente vai salvar o nosso link. Perfeito. Por quê? Porque o nosso link, ele é exatamente tudo isso daqui. A URL original, a URL aleatória, a data e o QR Code, que por enquanto está disponível, depois a gente vai refatorar. E assim, a gente já terminaria a nossa funçãozinha de encurtar o URL. Uma coisa que a gente pode fazer enquanto a gente está aqui no service é a gente trabalhar de um jeito que a gente possa pegar a nossa URL original de volta. Então a gente pegaria aqui, obter URL original. Perfeito. E aqui, o que a gente faria com esse obter URL original? A gente teria que ter um jeito de pegar a URL encurtada que a gente recebeu, que a gente está salvo no nosso banco de dados, e linkar ela com a nossa URL original, entendeu? Porque talvez a gente possa fazer uma query, uma pesquisa, uma filtragem específica por URLs originais e saber se ela já tem alguma URL encurtada e vice-versa também, que a gente vai fazer lá na nossa área de membros. Mas por enquanto a gente pode fazer aqui o string obter URL original e como parâmetro, o que a gente vai passar como parâmetro? Cara, como parâmetro a gente passou a nossa URL encurtada. E o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai ter que acessar aqui algum método que a gente vai pegar lá no nosso banco de dados e fazer uma pesquisa. Será que essa URL encurtada que a gente está passando já tem uma URL original linkada a ela? Então, para a gente fazer isso, a gente pode vir aqui no nosso repository, vamos deixar o service aberto aqui, a gente vem no repository, e aqui no repository a gente pode criar uma query personalizada que a gente vai chamar, deixa eu ver, find by URL original. Perfeito. E o que o find by URL original vai fazer? Ele vai receber a nossa URL encurtada. Ele vai receber como parâmetro a nossa URL encurtada e vai procurar no nosso banco de dados se tem alguma URL original vinculada a ela. Então a gente já pode acessar aqui a instância do nosso repository, que vai ser o link repository. Cadê? Find URL original. Perfeito. E aqui como parâmetro da URL original, o que a gente vai precisar passar? A nossa URL encurtada. Então passa aqui. Só que isso daqui pode acontecer de que isso daqui pode não existir, cara. Então seria bom a gente retirar isso daqui e passar isso daqui num try catch. A gente pode passar aqui um try, aqui um catch, e como catch a gente pode passar aqui um exceptions e a gente pode passar aqui um erro. E aqui a gente pode botar um throw. Eu tô devendo uma aula para vocês de exceptions, mas ela vai sair aqui na área de membros, mas por enquanto eu vou ensinar para vocês um método básico aqui. A gente pode botar aqui um erro aqui, throw new runtime exception, provavelmente, e aí a gente pode passar aqui, o URL não existe no nosso registro. E aqui a gente passa o nosso erro. Perfeito. E como try, a gente pode retornar isso daqui. A gente vai retornar o link repository, find URL encurtada, e aqui a gente vai retornar o repository, find URL encurtada. Aqui ele vai dar um erro porque eu estou botando string aqui, mas na verdade é o link. Então a gente terminaria aqui o nosso service. Recapitulando, a gente está inicializando aqui como uma forma de gerar nossa URL aleatória, que a gente chamou esse método de gerar URL aleatória. Ele vai gerar, usando a nossa biblioteca, números de 5 a 10, alfanuméricos, na verdade, letras e números. E a gente separou isso daqui porque lá na frente a gente botou um to-do aqui para refatorar e incluir, faltou um C aqui,
incluir a parte da URL original. E aí a gente tem um outro método aqui de realmente encurtar a nossa URL, que a gente vai setar o nosso link como a URL original, a gente vai passar também a URL gerada aleatoriamente, os dados de data e hora e também o nosso QR Code. E a gente vai salvar isso no nosso banco de dados. E aqui a gente tem uma outra funçãozinha para procurar fazer uma query no nosso banco de dados sobre essa URL, ver se ela já está vinculada a alguma URL original e vice-versa, que a gente também vai refatorar lá para frente. Por enquanto, é só isso. Pode fechar aqui o repository. Deixa eu ver o erro que ele está dando aqui. Ele está dando um erro porque ele está esperando um ponto e vírgula em algum lugar. Tá faltando um ponto e vírgula aqui. A gente já terminou o ponto e vírgula. Vamos salvar. E agora vamos fazer o seguinte, vamos criar a camada de apresentação aqui pra gente, vamos criar um controller, cara. Vamos criar aqui um link controller, simples assim, a gente já vai começar. A gente já vai finalizar aqui o nosso desafio. A gente vai passar aqui o REST controller, como a gente sempre passa. E aqui a gente vai criar um método do tipo post, a gente vai mapear, a gente vai fazer um post mapping. Perfeito. E aqui a gente vai mapear a nossa URL para encurta traço aí. Então, quando o usuário acessar o localhost 8080 encurta aí, ele vai direto, ele vai mandar uma requisição e no corpo da nossa requisição a gente vai pedir que ele mande a URL original. Então, a gente pode fazer aqui gerar URL encurtada, perfeito. Isso daqui a gente vai passar um response entity, que a gente vai passar o link response. Perfeito, porque a gente vai trabalhar com o link response, não com a nossa entidade, não com o nosso model. Aqui, como eu vou precisar que ele passe no corpo da requisição, a gente vai precisar de um path variable não, de um request body. Request body, perfeito. E aqui a gente pode fazer um map para ele passar pra gente string, perfeito, que a gente vai chamar de request, que vai ser o request do usuário. E aqui, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar acessar a instância do nosso service. Então vamos inicializar o nosso service aqui. A gente pode fazer um método privado de vai ser link service, perfeito. Eu vou inicializar por construtor, mas você pode fazer isso por annotation e não vai ter problema nenhum se você fizer isso. Então uma coisa que a gente vai fazer agora é que a gente já setou ali a nossa instância, né, a gente já injetou aqui o nosso service. O que a gente pode fazer agora? A gente precisa também da URL original, cara. Então a gente pode pegar aqui e aqui a gente vai passar o quê? A nossa URL, que vai receber o quê? O nosso request.get. E aqui a gente vai passar a nossa URL original. Perfeito. A gente passou a nossa URL original agora. Então vamos acessar a instância do nosso service. E aqui a gente vai acessar a instância do nosso service usando link.link e qual é o nome do nosso service? É link service, né? Link service. E aqui a gente vai ter acesso a tudo que a gente precisa. A gente vai usar o encurtar URL. A gente não vai usar o gerar URL aleatório porque a gente já está usando dentro do gerar URL, do encurtar URL. A gente vai usar o método encurtar URL aqui. E ele vai estar esperando como parâmetro o quê? Ele vai estar esperando como parâmetro a URL original que a gente vai passar aqui. O que a gente precisa fazer é simplesmente concatenar isso daqui para redirecionar o usuário. Então a gente gerar isso daqui como gerar o URL de redirecionamento do usuário e a gente vai redirecionar o usuário para onde? http localhost 8080 /r a gente vai redirecionar ele para nossa URL personalizada. E aqui a gente pode fazer aqui simplesmente get URL encurtada. E esse get URL encurtada, a gente já setou ele como a URL randômica que a gente colocou. E a gente fez isso lá no nosso service, se você não lembra, entendeu? Então, quando o usuário acessar essa URL inteira aqui, ele vai ser redirecionado para onde? Para a URL original, que é o que a gente vai fazer. Então, por enquanto, vamos responder ao usuário o que o usuário pediu, que é o link response, que vai ser igual ao response, que eu posso chamar de response, isso daqui, que vai ser igual a uma nova instância aqui do link response, faltou o new, na verdade. A gente vai inicializar aqui o nosso objeto. E como resposta para o meu usuário, eu posso passar aqui link.getID, eu posso passar também o link.url longa, eu também posso passar aqui esse daqui, ó, gerar URL de redirecionamento para o meu usuário. E também como resposta eu posso passar aqui um link. Deixa eu ver. Eu posso passar aqui link.QR code e o último é o link.criada em, né? Criada em. Ele já aparece aqui para mim. Perfeito. E todas as respostas dos meus usuários estão aqui. A única coisa que eu preciso retornar agora é o response entity falando que response entity falando que foi criada a minha solicitação.
e que aqui está a minha resposta. Então é isso que eu preciso mandar para o meu usuário de volta. Então eu posso botar aqui um response entity.status e passar aqui um http status.created, que eu criei isso no meu banco de dados. Eu posso passar aqui no body o response, a resposta do meu usuário. Então eu estou passando isso tudo aqui para o meu usuário. Perfeito? Então vamos testar isso daqui para ver se isso aqui funciona, porque pode não funcionar também. Grande chance de não funcionar. Vamos criar aqui a nossa application, vamos tentar dar um run na nossa aplicação. Vamos ver se ele vai buildar direitinho. Ele startou em 5 segundos, na porta 8080, beleza. Agora vamos usar o Postman para a gente acessar o nosso endpoint. Vamos ver se vai funcionar. A gente vai passar aqui hosker.com.br/fiasco. Vamos mandar a requisição, encurta aí. E ele literalmente encurtou aqui pra gente, deixou a nossa URL longa como hosker.com.br/fiasco. A URL encurtada tá aqui. O QR Code também está aqui e o timestamp aqui. Perfeito, vamos clicar na URL encurtada para ver se a gente vai ser redirecionado. Não vai ser redirecionado porque a gente precisa também trabalhar com o redirecionamento dessa URL. Ele está gerando a URL para redirecionar. Então vamos redirecionar essa URL e um jeito que a gente pode fazer, mas ele está gerando tudo certinho. A única coisa que ele não está fazendo é redirecionar essa URL. É o que a gente vai fazer. Vamos apagar aqui, parar a nossa aplicação. Vamos chegar aqui, vamos voltar em controller e aqui no nosso controller a gente vai redirecionar a nossa URL. A gente vai fazer um método tipo get, passar o get mapping aqui. E aqui a gente pode passar isso daqui como a URL encurtada mesmo, é /r/URL encurtada. E agora a gente vai trabalhar aqui. A gente pode passar aqui um método público, né? Que a gente vai chamar... Como é que a gente pode chamar isso daqui? De redirecionar link é um bom nome. A gente vai chamar isso daqui de redirecionar link. Mas diferente do que a gente estava fazendo aqui em cima, que a gente vai precisar de uma resposta e tudo mais, na verdade a gente não vai, porque a gente vai pegar o link que o usuário já criou, que já enviou pra gente e está encurtado, e a gente vai redirecionar ele para o link original. A gente vai fazer o caminho inverso. Então eu posso criar aqui no método tipo void, e eu preciso do path variable porque eu vou trabalhar com o meu domínio ali. Então eu vou precisar de um meu path variable para pedir para o meu usuário a URL encurtada. Então eu passo aqui URL encurtada. E outra coisa que eu também vou precisar vai ser o HTTP servlet. Opa, botei errado. HTTP servlet response, que eu posso chamar isso daqui de response. Por quê? Porque eu vou querer também uma resposta no meu servidor para enviar o usuário de volta para o URL original. Então o que eu posso fazer agora é simplesmente acessar a instância do meu service, que eu posso simplesmente copiar isso daqui, só para a gente ganhar algum tempo, colar aqui, e eu acesso a instância do meu service, que vai ser link.service. E aqui eu vou acessar a URL original. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar a URL encurtada. Porque a URL original ela vai vir e vai depender da URL encurtada. Se ela existir, a gente redireciona. Se não existir, a gente fala, pô, cara, não, deu mole, essa URL não existe não, essa aí que tu tá tentando acessar. Beleza? Então vamos lá, a gente já acessou a instância aqui do nosso service. O que mais a gente pode fazer? Deixa eu dar uma olhada. Se o nosso link existir, a gente pode retornar isso daqui e redirecionar o usuário usando aqui o send redirect. E redirecionar o usuário, a gente pode fazer isso daqui redirecionando ele para URL longa, que é a URL original. Aqui ele vai dar um erro porque eu preciso fazer um exceptions aqui também, porque pode não existir, a URL pode não existir também. Então eu posso fazer aqui um throw exceptions, throw IO exception. Perfeito. E aí ele vai parar de reclamar. Eu vou fazer uma aula só sobre exceptions para vocês, mas aí ele vai parar de reclamar e a gente está respondendo para o nosso usuário aqui, redirecionando ele para URL longa. Caso não exista, a gente pode botar um else aqui, a gente pode passar aqui o response. A gente pode mandar um erro para o usuário, http servlet response, e a gente pode passar aqui um not found. A gente pode refatorar isso aqui depois, mas a gente pode passar um not found aqui por enquanto. E eu acredito que isso daqui seria o suficiente para a gente encurtar nossa URL. Vamos só buildar a nossa aplicação e startou, perfeito. Vamos lá no nosso Postman. Aqui no nosso Postman vamos fazer uma mesma requisição, encurta aí. E como material para encurtar, a gente vai mandar o hosker.com/fiasco. E se eu clicar no link, provavelmente ele deveria me redirecionar. Ele me redireciona para o site da Hostinger. E se eu clicar, cadê? Se eu copiar esse link aqui, e se a gente colar esse link aqui, o que vai acontecer é que a gente vai direto para o site da Hostinger. E eu posso fazer isso daqui para qualquer site. Eu posso encurtar para o, deixa eu ver, google.com. Vamos fazer uma outra requisição, google.com, vamos ver se não dá nenhum erro, vamos clicar e a gente vai direto para o Google. Perfeito, cara. A gente já encurtou nosso URL, a gente já teoricamente terminaria aqui o nosso desafio. Só que
como eu falei, a Hostinger convidou a gente para fazer o deploy disso tudo aqui na VPS deles, cara. Então é isso que a gente vai fazer agora. Bora fazer o deploy na VPS da Hostinger. Então se você nunca fez um deploy, a gente vai fazer agora. E lembrando, depois a gente vai refatorar isso lá dentro da área de membros e implementar novas features, tipo gerar QR Code a partir da URL que a gente gerou aqui. Belezinha? Então vamos lá fazer o deploy. Vamos começar pelo começo. O que é uma VPS? VPS significa Virtual Private Server, que é o seu servidor privado virtual. Como é que funciona? A Hostinger, ela tem um bare metal, ela tem um hardware, ela tem um próprio servidor dela e ela compartimentaliza esse servidor em outros servidores que a gente chama de KVMs, que são Kernel Virtual Machines. E cada KVM pode ter o seu próprio sistema operacional, pode rodar os seus próprios drivers. Cada KVM pode fazer coisas independentes. E onde que você entra nisso? Onde que a VPS entra nisso? Bom, a VPS, ela é um jeito da gente que trabalha com back-end, ela é um servidor que vai hospedar as nossas aplicações. E toda a parte burocrática, toda essa parte de sistema operacional, tudo isso de hardware, a Hostinger cuidaria disso. A gente estaria apenas alugando uma das KVMs dela para trabalhar, para ficar rodando a nossa aplicação ali 24 horas por dia. Porque agora a nossa aplicação, ela tá rodando aqui no localhost, aqui no meu computador. Se eu te der o jar dessa aplicação, você pode rodar no teu computador, mas como é que você mostraria isso para uma outra pessoa? O ideal seria a gente ter um serviço, um servidor que ficaria 24 horas por dia ali rodando a nossa aplicação. E aí que entram as VPS, porque as VPS são o jeito mais barato que a gente tem de fazer o deploy das nossas aplicações. Mas a VPS serve para todo mundo, Fiascão? Cara, a VPS ela é ótima quando você não precisa de tanta escalabilidade. Por quê? Porque as VPS, elas são para aplicações que você não tem tanta demanda assim, entendeu? São para aplicações menores. Você pode escalar um pouco ali com a sua VPS, mas ainda assim ela é para soluções menores. E como é que você escolhe uma VPS? Cara, tem vários tipos de VPS. A Hostinger vai te ajudar com vários tipos de VPS. Vamos dar uma olhada aqui no site da Hostinger que eu deixei. Você pode acessar o hostinger.com.br/fiasco. E aqui você vai ver algumas das opções de planos que a Hostinger tem. Vamos lá. Qual é o plano que tu usa, Fiascão? O plano que eu uso é esse plano aqui. O plano de 2 núcleos, 8 GB de RAM, 100 GB de armazenamento. Cara, eu acho que isso daqui é perfeito para 90% dos casos. Mas caso você precise escalar um pouquinho mais, eu preciso de um pouquinho mais de processamento, Fiascão. Será que 8 GB de RAM vai ser o suficiente para mim? 8 GB é o suficiente se você quiser rodar ali uma APIzinha que nem a gente fez, rodar uma aplicaçãozinha. Se você precisa de algum tipo de emulador ali, realmente aí você vai precisar dar uma incrementadinha na RAM. Mas aí você tem outras opções. A Hostinger oferece até 32 GB de RAM se você quiser. Mas isso daí não é para a maioria das pessoas. Cara, o que eu te indico a fazer? Pega ali 2 núcleos, 8 GB de RAM, 100 GB de armazenamento, 8 TB de banda. Cara, isso daí vai ser perfeito para você fazer 90% das suas aplicações. Eu já tô trabalhando com ele lá dentro da área de membros, eu tô trabalhando e não me deixa na mão. E a VPS é sempre a maneira mais barata de você fazer o deploy das suas aplicações. Fiascão, mas eu vou precisar de uma VPS? Eu acho que eu não preciso. Cara, se você trabalha com back-end, vai chegar uma hora que você vai querer construir uma API, que você vai querer construir algum tipo de microserviço, alguma coisa assim, que você vai precisar hospedar isso em algum lugar, você vai precisar de uma VPS para deixar aquilo rodando. E a Hostinger tem um dos melhores preços do mercado, os preços mais competitivos. Mas você quer um hackzinho melhor ainda? Eu falei para vocês darem preferência para escolher esse plano aqui, porque é um plano que, na minha opinião, vai atender 90% das ocasiões. Mas se você der prioridade para comprar o plano anual, você vai poder botar ali o meu cupom e você vai ganhar 10% de desconto em cima do plano anual, cara. Então, esses valores que já estão baratos para você rodar a tua VPS, vai ficar mais barato ainda. Então, dá prioridade para comprar o plano anual usando o meu link, que aí você vai conseguir um preço ainda mais barato na hora de contratar a tua VPS. Pô, Fiascão, entendi como é que funciona a VPS, entendi o que é um KVM mais ou menos. Pô, mas qual a diferença ali de um KVM para uma VM, para um Virtual Machine? Cara, para não complicar isso daqui, eu vou fazer um vídeo separado. Qual é a diferença de uma VPS para uma Virtual Machine? Eu vou deixar isso para um outro vídeo separado. Mas para esse vídeo, só fique sabendo que se você trabalha com back-end, alguma hora você vai precisar de uma VPS e a Hostinger pode te ajudar. Não só em VPS, hospedagem de site, compra de domínio, várias opções você pode encontrar na Hostinger, belezinha? Mas agora vamos fazer lá o deploy da nossa aplicaçãozinha. Se a gente ver aqui, esse aqui é o meu painel da Hostinger. Quando você fizer a tua compra, você vai vir aqui. E aqui você vai ter a opção de criar a sua VPS. Literalmente não durou nem 5 minutos e
e eu já subi a minha VPS. Você vai dar poucos cliques ali, você vai escolher o sistema operacional que você quer escolher. Você pode trabalhar com Ubuntu, com Windows, com qualquer coisa desse tipo. Eu dei prioridade para escolher o Ubuntu e eu já subi a minha VPS. E a minha VPS está aqui. Aqui eu tenho um dashboard para controlar algumas estatísticas da minha VPS, como o uso de armazenamento, o uso de memória, o uso da banda. Então, tem muita coisa aqui que a gente pode dar uma trabalhada, dar uma brincada. Mas o que você precisa saber é que é muito fácil você configurar aqui a tua VPS. Cara, não dá nem 3, 4 cliques, você já liga a tua VPS e já tá no ar. Cara, como é que a gente pode se conectar à nossa VPS? Vamos lá. Quando você cria uma VPS, você também vai precisar de um jeito de você se comunicar com essa VPS. E um jeito de comunicabilidade a gente chama de SSH. A gente tem as chaves SSH, que você vai gerar duas chaves. Uma chave pública, que você vai disponibilizar para fazer um contato com a tua VPS, e uma chave privada que vai ficar com você no seu computador. Então, toda vez que você quiser acessar a sua VPS, você vai passar para ela as credenciais da sua chave privada. Você vai ter que passar um tipo de autorização para ela. E como é que você se conecta com a sua VPS? Cara, simplesmente, se a gente vier aqui em acesso SSH, a gente pode clicar aqui, acesso SSH, e aqui a gente vai ter alguns painéisinhos com maneiras que a gente pode se comunicar via SSH. E eu posso chegar aqui por terminal. Eu posso simplesmente copiar isso daqui. E para conectar na minha VPS é tão simples quanto eu abrir agora o meu terminal depois de copiar aquilo ali e eu colo simplesmente aquela chave ali. Quando eu apertar Enter, o que vai acontecer? Ele vai me cobrar, falar assim, cara, beleza, você tem o acesso público, mas cadê as suas credenciais privadas? Me passa a sua senha. Então ele vai me pedir a senha a minha senha, no caso da minha chave. Então eu passo aqui minha senha e quando eu apertar Enter, eu vou me conectar com a Hostinger, que vai me dar a livre acesso à minha VPS. Então simplesmente eu vou conectar aqui, eu vou dar Enter e eu já estou conectado à minha VPS. Se a gente olhar aqui, a gente tem algumas estatísticas e são as mesmas estatísticas que a gente tinha lá no nosso dashboard da Hostinger. Por quê? Porque isso daqui é a nossa VPS, a gente está dentro da nossa VPS. E aqui a gente tem acesso a coisas como o uso do armazenamento, que eu estou usando 5.2% ainda, o uso de memória, eu tenho também o sistema operacional que eu estou usando, o último momento que eu fiz login. Eu tenho todas as informações que eu tinha lá no meu dashboard da Hostinger, eu tenho aqui. E isso daqui é um computador como outro qualquer, o que significa que eu posso simplesmente navegar entre pastas, cara. Eu posso dar um CD aqui, depois um ls, e eu navego entre pastas. Eu posso entrar aqui na pasta lib, por exemplo, cd lib, eu posso dar um ls e eu tenho acesso a tudo que tem dentro da pasta lib, eu posso voltar. Então isso daqui é um computador como outro qualquer. E por ser um computador como outro qualquer, a primeira coisa que a gente vai precisar para o nosso deploy é fazer o quê? É dar um comandinho sudo aqui pra gente fazer o quê? Pra gente atualizar o nosso sistema. Então a gente pode botar aqui um sudo apt-get update. Outra coisa que você vai precisar fazer também, se é a primeira vez que tu está usando a tua VPS e é a primeira vez que tu está botando algum tipo de aplicação Java ali dentro, é instalar o próprio Java. Eu não preciso instalar o Java porque eu já estou trabalhando com a VPS da Hostinger já faz algum tempo, mas eu vou te mostrar um jeito que você pode fazer. Um comandinho sudo também que você pode dar. O comando é sudo apt install openjdk e aqui você vai passar a versão do Java que você quer instalar. No caso, eu estou trabalhando com Java 21, então openjdk-21-jdk. E aí a gente aperta Enter e aí ele vai instalar. E pronto, ele já instalou o JDK aqui para mim, ele já instalou o Java 21 para mim. Mas como eu já estava instalado, não mudou nada. Para você vai ser instalado pela primeira vez e é assim que você faz a atualização e a instalação do Java na tua máquina virtual. Então agora que a gente já instalou o Java na nossa máquina, a nossa máquina está atualizada, uma coisa que a gente pode fazer é voltar aqui para o nosso programa. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui o nosso programa, vamos tentar só dar um run para ver se não dá nenhum problema. Ele buildou, ele startou, perfeito, na porta 8080, tá funcionando certinho do jeito que a gente deixou. Eu tô fazendo isso porque eu tive que parar a gravação e refazer porque minha câmera tá apagando os arquivos, então eu tive que fazer isso aqui em outro dia. Mas vamos lá. Então agora que a gente já instalou lá o Java na nossa VPS, como é que a gente prepara a nossa aplicação para jogar ela para dentro da nossa VPS, já que a nossa VPS funciona como um computador? Eu já entendi que eu vou ter que mandar lá para dentro de alguma maneira, né, Fescão? Beleza, mas como é que eu preparo a minha aplicação? Para preparar a tua aplicação é simples. Para a tua aplicação do jeito que ela tá. E se você vier aqui nesse Mzinho do Maven, você vai clicar aqui e a gente vai preparar a nossa aplicação para mandar ela para a nossa VPS. Primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa
envelopar a nossa aplicação, falar que ela está pronta para o deploy, botando ela no arquivinho .jar. E a gente faz isso vindo aqui, nesse Mzinho aqui. E quando a gente clica aqui, a gente vai ver aqui a nossa aplicação encurta aí. Se a gente clicar aqui, a gente tem acesso a plugins, dependencies e tudo mais, mas o que eu quero é Lifecycle. Eu posso vir aqui em Packages e quando eu clicar 2 vezes, o que vai acontecer é que ele vai rebuildar a minha aplicação, mas ele vai fazer um wrap da minha aplicação e deixar ela pronta para fazer o deploy. Ele vai criar um arquivinho .jar. E se você tiver testes rodando, todos os testes eles têm que passar, eles têm que dar positivo para rodar. O que não vai acontecer aqui porque eu não testei bosta nenhum, belezinha? Mas aqui ele construiu, buildou com sucesso. Eu posso até fechar isso daqui. E para onde que foi como é que eu mando agora, Fescão? O que vai acontecer? Cara, se a gente vier aqui em Target, a gente vai ver que agora a gente tem um arquivinho aqui. Cadê? Encurta aí, -001, que é a versão da nossa aplicação, -snapshot.jar. Esses arquivinhos que a gente vai mandar lá para nossa VPS para deixar rodando. E a partir da nossa VPS lá, a gente vai dar outro comando de build e ele vai buildar lá na nossa VPS e vai ficar lá na nossa VPS para a gente ter acesso de onde a gente quiser. Belezinha? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente já atualizou a nossa VPS, que eu já com o comandinho sudo que eu te ensinei. A gente já atualizou também a versão do nosso Java. Eu te mostrei como é que você pode instalar a versão do teu Java, ver a versão que está instalada. E também a gente já preparou a nossa aplicação para mandar para a nossa VPS. E a última coisa que sobrou para a gente fazer é pegar todo esse arquivo já buildado nosso e jogar lá para dentro da nossa VPS. Como é que a gente vai fazer isso? Cara, a gente pode fazer isso dentro daqui mesmo. Vamos entrar aqui no terminal. E aqui no nosso terminal, a tua aplicação tem que estar pausada, obviamente. A gente já buildou, tá aqui o build. Vamos entrar aqui no terminal. E aqui no terminal a gente pode ter acesso para enviar via SSH de novo. Só que agora, daqui do nosso terminal, essa nossa aplicação já buildada lá para nossa VPS. A gente pode usar aqui uns comandinhos SCP. E o que a gente vai querer? A gente vai querer acessar essa pasta aqui, Target. Então a gente tem a nossa aplicação, encurta aí, ela tem várias pastas e uma delas é a Target. Então uma coisa que a gente vai querer fazer por agora é acessar a pasta Target. E a gente pode acessar a pasta Target botando um /target. E a gente pode acessar o arquivo que está aqui dentro. Qual é o arquivo que está aqui dentro? O encurta aí, -0.01, -snapshot.jar, que eu posso colocar aqui o caminho do meu arquivo. E aí eu já acessei. Só que o que eu quero fazer também? Eu não quero mandar isso para a minha VPS e eu não posso fazer isso via SSH. Então o que eu vou precisar é da minha porta SSH, da minha chave de acesso ali para mim tentar a comunicação com a minha VPS. Então vamos voltar lá na nossa aplicação, aqui na nossa dashboard da Hostinger. E na dashboard da Hostinger a gente tem várias informações. Pô, o Fescão, onde que tá essa parada aí? Cara, então, isso daqui é o IP da nossa máquina, é mais ou menos como o caminho que a gente vai acessar via navegador. Perfeito. Mas o que a gente quer acessar é via SSH. E a gente pode copiar isso daqui, o root @141.136.42.107. Essa chavezinha aqui que eu quero acessar, passando lá para o IntelliJ para falar: IntelliJ, pega aquele arquivinho .jar e tenta enviar lá para minha VPS. Eles vão me pedir credenciais. Eu vou passar a credencial e você só sobe lá na minha VPS. Belezinha? Belezinha. Então vamos tentar fazer isso. A gente já está aqui, então a gente mandou aqui um SPC /target /encurta aí, e aí a gente passou aqui o caminho. A gente pode dar um espaço e a gente pode passar aqui o quê? A gente pode passar aqui a nossa chave, que é o root, @141.136.42 e por aí vai. 2 pontos, barra e por aí vai. Só que acabou aqui? Não. Por quê? Porque a gente está tentando acessar a nossa chave SSH, belezinha? Belezinha. Só que quando bater lá, a gente vai enviar esse arquivo para onde? Só que a gente precisa saber para onde a gente quer mandar esse arquivo. Por quê? Porque senão a gente não tem, a gente tem que mandar uma pasta da nossa VPS para a gente instalar esse arquivo aqui. Então vamos tentar se conectar aqui com a nossa VPS, ele vai pedir nossa senha de novo, você já sabe disso. Você passa a sua senha SSH para você passar a sua credencial e se autenticar aqui e perfeito. A gente já se conectou aqui à nossa VPS. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa talvez ver aonde a gente vai querer instalar a nossa aplicação. A gente pode instalar aqui, deixa eu ver, a gente pode criar uma nova pasta, mas a gente poderia instalar aqui na pasta Home talvez. Deixa eu ver se tem alguma coisa na pasta Home. CD-ROM, ls, é uma pasta vazia. Então é a pasta perfeita para a gente instalar, é a pasta Home. Então vamos instalar tudo isso daqui na nossa pasta Home. Então a gente chega aqui, /home.
e a gente vai dar um Enter e ele vai te pedir o quê? A tua senha, a tua chave SSH. Eu tô passando a minha chave SSH e se o Duque der um zoomzinho aqui, meu editor, ele vai ver que ele tá subindo o arquivo nosso build.jar para onde? Para a nossa pasta home que fica dentro da nossa VPS, cara. E subiu 100% e já tá funcionando. E como é que a gente vai ver se ele realmente tá funcionando? Cara, vamos entrar aqui. A gente não tinha nada, vamos dar um ls para ver se tem alguma coisa. E agora a gente tem aqui na nossa pasta home o encurta aí /0.01-snapshot.jar e ele tá aqui. Já tá, nossa aplicação já tá aqui buildada. E o que a gente precisa fazer, já que a gente instalou o Java, o JRE, que é para a gente executar a nossa aplicação, o que a gente pode fazer aqui é executar essa aplicação como uma aplicação Java, como outra qualquer. Então vamos tentar executar. A gente pode passar aqui um Java -jar e a gente pode passar o nome da nossa aplicação. Eu posso copiar isso daqui, encurta aí, Java -jar, e vamos ver se a gente consegue. E aqui já apareceu o login do Spring, e ele está buildando, e ele iniciou aqui na porta 8080 sem erro nenhum. E a gente já subiu aqui na nossa VPS a nossa aplicação e já rodou aqui dentro da própria VPS mesmo. Se você for ver o log de inicialização do Spring, ele tá rodando aqui. Então vamos tentar fazer o seguinte, vamos entrar aqui no nosso Postman. Tá, vamos ver se ele vai conseguir fazer. Vamos tentar fazer uma requisição do tipo post. Só que a requisição aqui, pelo esse caminho que eu tô fazendo, dá um zoomzinho aí, Duque. Eu tô fazendo aqui pelo localhost 8080/encurtaí. Se eu fizer por aqui, vai dar um erro, sabe por quê? Porque a minha aplicação, ela não tá iniciada. Se eu vier aqui na minha aplicação, eu posso até fechar aqui o terminal. Se eu vier aqui na minha aplicação não tá iniciada. Então ele vai dar um erro. Eu não vou conseguir fazer essa requisição. Uma coisa que eu posso fazer é fazer a requisição direto pela minha VPS, porque já tá rodando lá na minha VPS, que foi exatamente o que eu fiz lá no meu terminal. Então eu posso rodar pela minha VPS, mas como é que eu vou rodar pela minha VPS? Cara, se eu voltar aqui, eu vou ver que eu tenho a minha chave de acesso SSH para me conectar via SSH, mas eu também tenho via IP. E o que acontece se eu pegar a chave IP e tentar me conectar lá pelo Postman? Vamos dar uma olhada. Eu posso chegar aqui, passar aqui, trocar o localhost pela minha chave IP, 8080/encurtaí, vamos dar uma olhada. Agora eu passei e eu fiz o encurtamento da minha URL usando sim a nossa chave de acesso pela nossa VPS, direto pela nossa VPS. O Duque vai dar um zoomzinho aí para você ver que eu estou passando aqui como elemento de URL a minha chave da VPS, o 141.136.42.107, que é o meu IP da VPS, e eu estou acessando a porta 8080/encurtaí. E de onde está vindo esse /encurtaí? A porta 8080. A porta 8080 é a porta que a gente está usando. O /encurtaí está vindo lá da nossa requisição do tipo post para fazer o encurtamento dessa URL. Então, se eu encurtar isso daqui, ó, tá hostinger.com.br/. Se eu botar agora /fiasco, vamos ver se ele vai. Ele teria que ser o ID número 11 e teria que encurtar. Vamos dar uma olhada. ID número 11 e ele encurtou. E agora está 100% funcional o nosso projeto, está 100% rodando na nossa VPS sem estar rodando na nossa máquina. Qualquer pessoa poderia ter acesso a fazer requisições aqui com a gente, só sabendo o meu endereço de IP, e você também pode colocar um domínio se você quiser. E se a gente for dar uma olhada aqui no Railway, a gente vai ver que o elemento encurtado número 11, de ID número 11, ele tá aqui, ele foi gerado aqui, ó, ele tá aqui. Então tá funcionando sim, cara, tá funcionando sim. A gente tá encurtando a URL pela nossa VPS, cara. Nosso projeto está 100% funcional, o deploy 100% funcional. E aí fica pendente da gente fazer algumas pequenas alterações para corrigir o projeto. Vamos tentar dar uma olhada aqui. Uma delas é aqui no nosso controller. Se a gente vier aqui no nosso controller, a gente vai ver que a gente está pedindo redirecionamento e está usando como parte do redirecionamento o nosso localhost, o que não vai mais ser isso. O ideal seria a gente passar a nossa chave de IP, o nosso IP lá da nossa VPS, para a gente fazer o redirecionamento. Então são pequenas coisinhas que a gente precisa ajeitar aqui e ali, mas o nosso projeto está 100% funcional. E uma coisa que eu me lembrei agora, que eu esqueci e que eu não vou fazer agora, é que eu esqueci de colocar o tempo de deleção, mas isso daí dá para fazer em 10 linhas, entendeu? É super fácil. E eu vou fazer lá dentro da área de membros. Então é mais um motivo para você se tornar membro do canal, porque a gente vai continuar esse projeto lá, a gente vai ajustar esses pequenos detalhes aqui, que nesse momento não estão fazendo tanta diferença, mas a gente vai ajustar esses
esses pequenos detalhes, porque a gente já fez o deploy, então a gente já não precisa mais do nosso localhost. Outra coisa que a gente vai fazer vai ser realmente a deleção por tempo, porque agora os nossos URLs estão encurtados lá por tempo indefinido no nosso banco de dados, e a gente vai deletar depois de 10 minutos, 5 minutos. Eu vou fazer isso lá dentro da área de membro. E a terceira coisa que eu vou fazer é também gerar um QR Code que a gente vai precisar gerar toda vez que a gente gerar o URL. Por enquanto a gente está passando aqui uma mensagem de erro, QR Code indisponível, mas eu vou mandar aqui um QR Code gerado para o usuário, entendeu? Então o projeto vai continuar. Eu queria agradecer a Hostinger por apoiar o projeto. Eu espero que você tenha entendido como você pode escolher uma VPS, quais são as vantagens de você ter ou não uma VPS, como você pode escolher uma VPS melhor, qual vai te atender. Eu já te mostrei ali os planos da Hostinger que estão no precinho bem maneiro. Você pode dar uma olhada lá no hostinger.com.br/fiasco. E de novo, dá uma olhada e dá uma prioridade para comprar planos anuais, porque você vai poder usar o meu cupomzinho de 10% de desconto, ó. Vai ficar uma delicinha. Então tá tudo perfeitinho para você. Já te ensinei a configurar a tua VPS, a subir tua build na VPS. Então, cara, não tem desculpa. E se você quiser aprender um pouquinho mais, entra lá na área de membros. Se você quiser continuar esse projeto, tem projetinho de Naruto, tem outros tipos de projeto que eu tô trazendo ali, e vai ser sempre em parceria com a Hostinger. Muito obrigado, Hostinger, por apoiar esse projeto. Eu espero ter te ajudado também, e até o próximo vídeo. Eu te vejo lá dentro da área de membros se você quiser me ver lá. Abraço, tchau!